Bom dia, boa tarde, ou boa noite. Mostrar aqui o trabalho, computação gráfica, né, implementação do modelador, feito tudo orientado a objetos, né. A gente criou uma classe objeto e tal, que é a classe pai de todas, e aí cada um dos outros objetos herdam dela, né, ampulheta, cadeira, casa e tal. O cenário que eu modelei foi uma casa, né, e dentro dela a gente coloca os objetos que tem, tipo uma mesa, cadeira, geladeira, o relógio, uma ampulheta em cima da mesa eu coloquei também. E aí, né, ela é toda orientada a objetos. Tá? E aí tem esses atributos aqui, né, que permitem as transformações, né. Na classe objeto tem os atributos para translação, atributos para rotação e os atributos para escala. E também definir aqui um atributo, né, para dizer se o objeto está ou não selecionado, né. Na classe main a gente vai ver que se o objeto estiver selecionado ele faz determinadas coisas, né. Tipo, por exemplo, muda a cor dele, eu defini igual como o professor fez, né? Quando ele está selecionado, ele fica da cor cinza. E também definir uma variável de desenho origem, né, para desenhar a origem local desse objeto. Né? Dentro da classe main também tem um botão para você dizer, para você aperta ele, né? E ele desenha ou não a origem desse objeto que está selecionado, né? Ele tem que estar selecionado e aí você desenha ou não a origem quando você aperta o botão lá. E aí vou mostrar aqui a main, né? Como é que tá. Aqui a main. Em cima aqui eu criei aqui um vector de objetos, né? De ponteiros para objeto. E aí para incluir os objetos aqui da função do teclado aqui, de key, eu coloquei aqui embaixo, na parte de baixo, para adicionar os objetos, né? Eu coloquei do 1 até o 6, ele vai adicionando os objetos. No 1 ele adiciona a casa, o 2 ele adiciona a ampulheta, 3 relógios, 4 mesas, 5 cadeiras e o 6 ele adiciona a geladeira. E quando a gente for ver na prática, eles sempre são desenhados na origem, né? No próprio método de desenho eu coloquei para ele ser desenhado na origem, né? E aí, quando você seleciona ele e faz e você permite a translação desse objeto, você pode transformações no caso, não só translação. Você permite modificar ele usando o mouse. Você pode também apagar, né, um objeto desse vetor, né? Eles são incluídos, mas você pode apagar. Né? Ele começa, o selecionado começa com 0 aqui, com menos 1, perdão. E aí, para apagar, no próprio aqui eu usei a tecla D, né, para apagar o selecionado. Se o objeto estiver selecionado, você apaga, você aperta D e apaga esse objeto selecionado. E também você pode apertar Shift D, que ele apaga o último objeto do vetor, independente de qual esteja selecionado. Né? Também tem essas teclas aqui que eu escolhi para fazer, né? O ponto, ele avança, né? Ele seleciona o próximo elemento. O vírgula, ele seleciona o elemento anterior. E também tem um ponto e vírgula para ele não selecionar nenhum elemento. E aí ele deseleciona todos. E aí na parte do desenho aqui, tem esse código aqui para desenhar todos os objetos que estão dentro do vetor. E aí para cá eu fiz um for each, para cada objeto ele desenha o objeto. E aqui tem essa parte aqui que são as modificações, são as transformações, né? Ele vai atualizando a cada iteração, né? Porque o método de desenho ele fica dentro de um laço infinito, então ele vai atualizando isso aqui a cada iteração do laço infinito que tem um desenho. Né? Se o selecionado, né, ele faz a verificação, se o selecionado for maior que 0, ou seja, tem algum selecionado, e for menor que o tamanho do objeto, né? O tamanho do objeto não, o tamanho, a quantidade de objetos que tem dentro desse vetor de objetos, né? E aí ele vai fazendo cada transformação. Aqui primeiro a de translação,
né, ele atualiza, né, ele faz um set TX, né, set TY, TZ e assim sucessivamente. Do objeto selecionado, ele pega o atributo atual e soma com esse DT, né, DTX no caso. O outro é DA, DZ e o X, o Y, Z determina em qual coordenada, né. No meu caso aqui eu coloquei para multiplicar por 1.5 para ficar um pouco mais rápido, porque pelo menos aqui estava um pouco lento para fazer, então eu fiz assim para poder ficar um pouco mais rápido. A da rotação estava muito mais lenta, então eu coloquei 2.5 para ficar mais rápido ainda. E também a de escala eu fiz tudo multiplicando para poder ficar um pouco mais rápido. Eu também poderia alterar no próprio... poderia alterar aqui no próprio extra, acho que é no extra.txt ou é no UI, guia, né? Poderia alterar o fator, porque ele... eu não lembro onde é, acho que é aqui. É aqui mesmo. Eu poderia alterar o fator, né? Que alterando o fator ele aumenta a velocidade, né? Aumenta ou diminui, né? Dependendo da mudança que você faz, né? Já que ele divide. Então se eu aumentar aqui vai diminuir a velocidade. Se eu diminuir vai aumentar a velocidade. Inversamente proporcional. Poderia alterar aqui, mas eu decidi por alterar aqui na própria main. Fica melhor, eu acho. Porque você não mexe nas coisas que já estão prontas aqui. Acho que fica melhor. Aí a parte das câmeras, né? Para fazer a parte das câmeras eu fui aqui no próprio extra.txt, ou txt não, cpp, no próprio extra, e aqui na parte dos botões, né? Como tem aqui, né, um Shift C, e aí ele vai fazendo ciclicamente, né? Quando ele chega no 8, ele passa do 8, ele volta pro 0 e tal. Por isso que tem aqui, ele pega o módulo. E aí tem a padrão, né, que é essa daqui que... se você salvar a câmera, né, você vai lá mexendo no cenário, você mexe a câmera. Aí você aperta S para salvar, aí da próxima vez que ele voltar aqui pro 0, ele já vai para a câmera que está salva, né? Aí eu resolvi deixar isso aqui. As próximas foi umas vistas que eu coloquei, né? Foi câmeras que eu mesmo coloquei, que eu achei que ficariam interessantes, né, pro cenário que eu modelei. Aqui tem a vista de cima, né, do cenário, uma vista próxima de cima, uma vista de cima média, uma vista de cima distante, tem uma vista do relógio, que você vê o relógio de frente, tem uma vista diagonal, né, uma diagonal assim virada para o relógio, né, à frente ao relógio, e outra diagonal de outro local que é virada para geladeira. E aqui tem uma vista da mesa, uma vista meio lateral da mesa, um pouco de cima e lateral, e a vista da geladeira. E para pegar esses valores aqui que eu coloquei, eu usei esse próprio S aqui, né, que tem tá definido um botão aqui que é o S, que ele salva, né, a câmera, salva nesse vetor aqui. E aí eu coloquei isso aqui para poder ele imprimir quais são esses valores aqui, né, para ele imprimir, eu pegar esses valores e colocar aqui, né. Eu, por exemplo, na vista do relógio eu coloquei em todas, né, no caso, mas vou dizer do relógio, eu coloquei a câmera de frente para o relógio, num local que eu acharia que ficaria interessante, apertei S para salvar e ele imprime esses valores aqui no terminal. Eu só peguei esses valores e coloquei na vista do relógio para poder ficar exatamente onde estava, né. Foi desse jeito que eu peguei essas coisas para fazer. E aí, né, esses valores aqui eles são passados para o, né, ele faz o tratamento e passa para o Glue Look Cache, né, que é tipo uma função que ela da câmera, né, que é de onde para onde a câmera está apontada, né. Ela funciona assim, né, o Glue Look Cache. Ele tem esses 3 primeiros valores aqui, né, esses 3 primeiros valores aqui são em relação à coordenada de onde está localizada a câmera, ou seja, a posição da câmera. Esses outros 3 são referentes a... esses outros 3 referem-se para onde a câmera está apontando, né? A câmera está num local, apontando para esse... a câmera está nesse local, está apontando para esse daqui, e
E esse último aqui é como é que a câmera está virada, né? Isso aqui é a parte de cima da câmera, para onde a parte de cima da câmera aponta. Porque não adianta nada você ter a localização dela para onde ela está apontada e você não sabe como é que ela está virada, né? No caso, virada entre aspas. Como é que ela está posicionada, né? Se ela está virada para cima, para baixo. Por exemplo, vamos dizer que ela está na origem, vamos dizer que aqui era 000, ela está na origem, vamos dizer que ela está apontando para o eixo positivo de x, vamos dizer que ela está 1, 0, 1. Vamos supor, ela está na origem, apontando para o lado positivo de x. Ok, esses valores você já sabe para onde ela está apontada, mas se fosse só esses dois primeiros, não adiantaria muita coisa, porque você não sabe como é que ela está virada, você não sabe se ela está em pé, né? Vamos supor se fosse uma câmera real, né? Você não sabe se ela está virada para cima, se ela está virada para baixo, se ela está virada para a esquerda, para a direita. É meio que a rotação em torno dela própria, essa coordenada aqui, né? Na verdade, não é que seja a rotação, é que esse vetor tridimensional aqui, ela diz respeito para onde está apontada a parte de cima da câmera, né? E aí com esse vetor aqui, você consegue dizer para onde é que a câmera está apontada. Se é para cima, se é para o lado, se é para diagonalmente, se é para baixo, enfim. E aí eu vou mostrar aqui na prática como é que está funcionando. Deixa eu executar aqui. Tá um pouco lento porque eu tô gravando, mas... Tá. Só executar de novo, acho que... Pronto. Agora ele tá um pouco mais rápido. Tá girando normalmente. E aí, para desenhar um objeto, vamos dizer a casa, eu aperto 1 e aí ele desenha, né? Ele desenha sempre na origem, né? E aí você pode fazer as movimentações. Eu vou selecionar esse objeto apertando o ponto. Beleza, eu poderia apertar a vírgula também, já que é circular, então ele iria selecionar do mesmo jeito. E aí eu aperto o T para poder conseguir transladar o objeto. Transladar não, fazer as transformações, não só transladar. Eu vou até virar aqui para poder fazer o movimento certo, porque senão, se tiver virado para o outro lado, ele faz o contrário, né? Então, só para eu ter uma noção aqui melhor. Aqui eu aperto para transladar, rotação, a escala é um pouco ruim porque o botão do meio do meu mouse está um pouco ruim, então ficou difícil fazer a escala. Eu estou tentando aqui, mas agora foi. Né? Dá para fazer tudo. Deixa eu colocar outro objeto aqui, uma mesa. Deixa eu selecionar ela aqui. Tá vendo que dá para selecionar os dois, né? De forma cíclica. Aí eu vou mover ela aqui. Opa. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui. Opa, apertei de novo o T. Dá para movimentar ela, rotacionar, escala. E aí, deixa eu mostrar outra coisa interessante aqui, que é o relógio. Opa, apertei errado. Vou até mostrar como é que apaga. Eu coloquei uma mesa sem querer, eu queria colocar um relógio. Vou selecionar ela e apertar D. Ela apaga a coisa. E aí ele já seleciona o objeto anterior, né? Já seleciona o próximo objeto, no caso. E aí, como é cíclico, ele volta para casa, que é o primeiro. E aí eu vou colocar aqui o relógio. Pronto. Queria mostrar o relógio, que o relógio é um dos mais interessantes, porque ele tem uma animação, né? Os ponteiros. Deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar mais pra cá. Deixa eu selecionar aqui. Deixa eu selecionar ele para ver as cores. Deixa eu colocar a luz um pouco mais pra cá para poder a gente ver melhor.
certo. Vou até tirar a origem do relógio para ficar melhor. Shift O, né? Ele tira a origem local. Vou desselecionar ele. Permitir a rotação pra gente ver. Você vê que os ponteiros eles são animados, né? Ele vai rodando. E aí eu coloquei proporcional, né? Como se fosse um relógio real. Esse ponteiro é proporcional a esse. Quando esse ponteiro dá 60 voltas, esse daqui vai dar uma. Lógico que aqui está um pouco lento, eu poderia até colocar mais rápido. Esse daqui não dá uma volta em 60 segundos, tá? Ele é proporcional a esse, né? É como se fosse um relógio real, mas não é igual a um relógio real. Ou seja, ele não dá essa volta em exatamente 60 segundos, não. Eu poderia ter até colocado mais rápido, mais lento ficaria até mais chato, né? Mas coloquei nessa velocidade. Eu acho que é boa colocar nessa velocidade. Poderia até tentar fazer um cálculo para colocar na velocidade do relógio normal. Só que eu pensei bem, eu acho que essa velocidade que ele gira aqui, como o método de desenho ele está dentro de um loop infinito, né? Meio que esse tempo ele depende de quantas operações por segundo a máquina faz, né? Então, tipo, não ia ficar igual. Na minha está girando assim, na máquina do professor pode girar um pouco, deve girar um pouco mais rápido, provavelmente deve ser melhor que o meu, com certeza deve ser melhor que o meu. No computador ainda melhor, giraria um pouco mais rápido, então acho que não daria para fazer assim. Daria se, sei lá, a gente tivesse acesso a informações do hardware de cada máquina, mas daria muito trabalho. Então eu fiz proporcional esse ponteiro a esse, mas não igual a um relógio real. Poderia, talvez, um jeito fácil era usar, talvez se eu usasse tipo o tempo do próprio sistema, mas não sei se funcionaria. Depois eu posso testar, mas o trabalho eu fiz assim mesmo. E tem a parte de salvar o cenário, né? Eu não mostrei como é que salva. Ah, deixa eu mostrar primeiro como é que... Porque também tem a parte da origem global, né? Eu coloquei também lá na main um botão para desenhar ou não a origem global, né? Que às vezes fica, quando você modela o cenário, você não quer que fique um negócio estranho, né? Com a origem desenhada. Então você quer que não desenhe. Para não desenhar a origem local, você aperta G e ele desenha ou não, né? Ele muda. Você vai... Eu estou apertando rápido, não sei se está aparecendo no vídeo, o vídeo talvez esteja um pouco travado, eu vou apertar agora. Aí ele deixa de desenhar. Vou passar mais um tempinho. Aí ele voltou a desenhar quando eu apertei de novo. Deixei não desenhado e eu vou salvar esse cenário aqui. Para salvar o cenário é Shift S. Aí no terminal aqui já vi que ele colocou o cenário salvo, então ele salvou o cenário. Eu vou fechar aqui e vou abrir de novo. Vou executar de novo. Arquivo carregado, né? O cenário foi carregado com sucesso. E ele desenha exatamente o que estava desenhado antes no cenário, né? Tanto a questão de a origem não estava desenhada no relógio, não estava desenhada no global, ele também não desenha. Tudo está igualzinho como estava antes. Bem legal essa parte. Aí, para modelar o cenário, eu não vou modelar agora porque iria demorar muito mesmo, porque o meu mouse, o botão do meio, ele está muito ruim. E para fazer a escala, eu até poderia modificar lá, só que alguma coisa iria ter que ficar com o botão do meio. Seja escala, seja rotação, seja translação, alguma coisa eu iria ter que colocar no botão do meio. Não dá para fazer todas as coisas só com esquerda e direita. Alguma coisa tinha que ficar com o botão do meio, então não deu para fazer. Aí para fazer assim no momento, com o botão do meio tão ruim assim, não vai dar, vai ficar um vídeo muito longo mesmo. O vídeo já vai ficar um pouco grande, então se eu quisesse desenhar o cenário agora, ficaria muito longo. Então já tem um cenário que eu fiz, né? Eu demorei bastante para fazer. Eu já deixei ele salvo em outra pasta e eu vou carregar para... Eu vou copiar para dentro da pasta dos salvos, né? Deixei aqui na área de trabalho, save.cm, copiar.
e vou colocar dentro da pasta do trabalho. Aqui em salvos, vou apagar isso aqui, que eu não vou precisar dele. Colar. Deixa eu mostrar como é que fica esse arquivo aqui. Depois eu vou mostrar a função de salvar e de carregar o cenário para entender melhor como é que ele salva e carrega. Né? Ele salva assim, ele salva o nome do objeto, né? O tipo do objeto, que é uma casa. E ele salva primeiro as translações, depois ele salva as rotações. E aqui é a escala. Aqui é se ele desenha ou não a origem local, né? Que vai ser 1 ou 0, true ou false. E ele faz isso para os outros objetos, relógio, depois a mesa, cadeira e tal. E por último ele coloca isso daqui na global, para saber se desenha ou não a origem global. E o fim para dizer que é o fim do arquivo. Eu vou executar aqui de novo para mostrar que ele realmente está carregando o cenário que eu já tinha feito. O cenário que eu fiz foi esse, foi uma casa, né? Como eu falei, a casa não tem teto, né? Para poder a gente ver os objetos dentro dela. E aí tem um relógio lá, a mesa, as cadeiras. Eu fiz usando justamente, eu ia colocando os objetos, ia transladando, aumentando a escala com o mouse, tudo fiz com o mouse. Eu não mostrei na prática, como eu disse, como o botão tá ruim, ia demorar bastante para fazer isso. Então eu resolvi já deixar um cenário salvo para ser mais rápido, mais prático, o vídeo não ficar muito longo. E aí eu vou mostrar as câmeras aqui, né? Eu vou apertar Shift C para ver como é que tá as câmeras que eu já defini lá no arquivo lá do extra.cpp, lá na parte da função do teclado. Aqui é a câmera de cima de perto, né? A câmera próxima, a média, a distante, a do relógio, né? Aqui dá para ver o relógio de frente, ele funcionando. Uma vista diagonal, né? A primeira que é virada para a parte do relógio, outra vista diagonal que é do outro lado, né? Virada para a parte da geladeira. Aqui é a parte de ver a mesa e aqui é a de ver a geladeira. Então ele está assim, né? Agora deixa eu mostrar aqui como é que está funcionando a parte de salvar no código, que ainda não mostrei, né? Só mostrei na parte prática na janela em si, né? Mostrar primeiro a de salvar. Aqui vou mostrar aqui o que eu fiz no objeto, né? Tem todas essas variáveis aqui que elas vão ser salvas, menos a parte de selecionado. Selecionado não vai ser salvo, porque eu não quero que quando ele carrega um objeto ele já tenha um objeto selecionado. Eu quero que quando ele carregue não tenha nenhum objeto selecionado. Então essa parte de selecionado eu não salvei no arquivo. E aí eu criei essa função aqui de type, né? Para cada objeto ele retorna o type, que é um string, né? Um post share, que é um vetor de caracteres. Cada ampulheta, por exemplo, ele retorna ampulheta. Cadeira, ele retorna cadeira, e assim sucessivamente. Só para cada objeto, né? Foi 6 objetos no total. E deixa eu ver aqui. No salva cenário, né? Ele pega esse arquivo de saída que eu criei lá em cima, né? Esse objeto fstring. Saída aqui. Eu usei a biblioteca fstring para fazer isso. E aí, objeto de saída e um de entrada, né? Um arquivo de saída e outro de entrada. E aí ele abre, né, e tal. E aí ele faz um for each para cada objeto que está dentro do vetor, né, do vetor de objetos. E aí na saída ele escreve primeiro o tipo, né, que se é uma casa, uma geladeira, uma ampulheta, etc. E aí depois ele salva os atributos desse objeto, né. Primeiro ele salva as translações, né, o tx, ty, tz, depois as rotações e a escala. E por último ele escreve no arquivo de saída se a origem está ou não desenhada, né, desse objeto. Por último ele escreve esse global aqui para saber que a parte de desenho origem global, né, se for true ele escreve lá 1, se for false ele escreve 0. E aí por último escreve fim para dizer que é o fim do arquivo. E a parte de carregar é um pouco maior, né, porque ele tem que verificar
cada tipo, né? Ele lê, né, o arquivo, e aí ele já coloca a primeira linha na variável linha, e aí se essa linha for uma casa, né, usei o strcmp para comparar, se tiver escrito casa, e ele faz um objetos, né, que é o vetor de objetos que está criado lá em cima, pushback casa com piso. Ele faz um new casa com piso aqui dentro, e aí ele lê do arquivo e coloca nessa variável tx que eu criei aqui, né? Criei todas as variáveis, o desenho aqui também. Ele vai colocando e vai colocando no objects.back, que é o último que foi adicionado, que no caso é esse, né, que foi aqui, né, o new caso. Objects.back.setTx, o tx que ele leu do arquivo. E assim funciona para todos os objetos. A única coisa que muda para cada tipo de objeto é essa linha aqui, né, que é o pushback, new, ampulheta. O resto é tudo igual. Essas linhas aqui são todas iguais. E aí no final, aqui bem no final, se ele chega no final do arquivo, né, que a última vai ser global, e aí se for global ele lê e já coloca dentro da variável que eu criei aqui, dentro da própria main, que essa variável aqui é uma booleana. Se for 1, se for true ele coloca 1, né? Dentro do arquivo já tem o próprio 1, ele vai colocar 1 aqui dentro ou 0. Também funciona, né? 1 ou 0 é a mesma coisa que true e false. Ele já coloca aqui, ele, dentro do método desenho, ele desenha ou não. Agora eu não estou lembrado se eu mostrei isso aqui. Mas enfim, eu vou falar de novo. Acho que eu não falei ainda. É porque eu gravei um vídeo e o áudio tava... não tinha áudio, né? Eu gravei quase 30 minutos de vídeo sem áudio. Aí eu tô fazendo esse outro aqui. Eu tô um pouco confuso se eu já falei ou não, mas eu vou falar em caso de dúvida. Aqui o ponto, né? Para ele seleciona o próximo, vírgula ele seleciona o anterior. Ponto e vírgula ele desseleciona todos. O dele deleta o selecionado, né? Ele pega o selecionado e deleta. Shift dele, ele deleta o último do vetor. Shift O, ele desenha a origem local do objeto selecionado. O S, Shift S, ele salva o cenário. E o G é para desenhar ou não a origem local, do global, quer dizer. O G ele desenha ou não a origem global. E aqui são os números de 1 até 6, ele vai desenhando cada tipo de objeto. Eu vou executar de novo aqui, porque ele tem que desenhar, não, acho que eu não mostrei a parte de excluir, né, o último objeto do vetor, acho que eu não mostrei ainda. Eu vou mostrar aqui. Vou desenhar um outro objeto, uma geladeira, vou selecionar ele. Eu poderia ter feito assim. Eu vou desselecionar ele. Pronto, não tem nenhum objeto selecionado. E vou apertar Shift D. E aí ele apaga o último que tinha sido colocado no vetor, que no caso é essa geladeira que eu coloquei agora há pouco. Aí ele apagou. Pronto, acho que eu já mostrei tudo que tinha que mostrar. Ah, deixa eu mostrar por último aqui os objetos que foram desenhados usando GLBegin, né? Porque tinha que ter pelo menos 2. Na ampulheta, né? Eu usei aqui o desenha círculo. Ele usa um GLBegin, de GLPoly. Ele desenha um círculo. O desenha cone ele usa o desenha círculo. Tá? Ele também usa o GLBegin, né? GLVertex. Outro objeto que eu fiz foi a casa, né? A casa também usa GLBegin. Aqui. GLVertex. Tem outra geladeira, eu acho também. A geladeira também usa GLVertex e GLBegin. O relógio também usa, mas... o relógio usa o GLBegin, mas também usa funções já prontas para desenhar. Usa também o Glue Closed Cylinder, né? Para desenhar no caso um cone, né? Já que eu queria os ponteiros, eu fiz os ponteiros em forma de cone. E é isso, o trabalho é esse. Acho que não está faltando falar mais nada. Pelo menos 5 faces, pelo menos 2 faces inclinadas.
O próprio relógio ele tem, né, faces inclinadas. Na verdade não é uma face, mas o cone ele é inclinado, né? Então não é uma face, mas ele é inclinado. A parte lateral dele, né? A ampulheta também, né? A ampulheta tem as faces inclinadas, né? Já que ele usa o cone. Tanto a ampulheta quanto que era o relógio. É o relógio. Então é isso. Acho que agora não falta mais nada. Já mostrei a parte das câmeras, já mostrei a parte do vetor, de como ele funciona. Já mostrei a parte de orientação a objetos, parte de transformações, parte de modelar e salvar e carregar o cenário. Já mostrei tudo. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho, foi um trabalho bem legal. Aprendi bastante da parte de transformações, como funciona.